Sabe, quando a gente pensa em mudar a outra pessoa porque ela não faz aquilo que a gente gostaria que ela fizesse, tenho certeza que várias pessoas aqui já... Casamento, o nome disso. Meu marido não faz o que eu quero. E nem vai fazer, meu amor. Não vai mudar ele. Ai, se o meu marido fizesse isso, minha vida seria muito melhor. Então, normalmente as pessoas tendem, né, a colocar sempre o problema no outro, né? Então, as coisas não acontecem na minha vida porque o outro não está contribuindo, porque o outro não está fazendo. Então, esse autoconhecimento, né, a busca do autoconhecimento, vem para a gente entender que não é o outro que vai mudar. Somos nós. A gente precisa mudar, a gente precisa se olhar, a gente precisa se conhecer, entender quais são os nossos pontos fortes, os pontos a desenvolver, porque a gente tem muitos, né? E a partir daí, as coisas começam a fluir, né? Então, eu penso que o autodesenvolvimento vem para a gente ter uma percepção de nós mesmos, né? Do que nós somos e como a gente pode lidar com as outras pessoas, já que elas são diferentes, né? Cada um tem um jeitinho de lidar com as coisas que acontecem, né? E é isso. Então, eu busco trazer esse conhecimento, né, para as pessoas, né? Fazer com que elas desenvolvam isso. E também a pessoa conhecer quem é cada um e a característica também ajuda, né? Muito. Porque aí você vai saber como lidar com cada indivíduo. E como é feita essa análise comportamental? São testes, são sessões? Como é que você desenvolve essa análise? Eu gosto muito de iniciar com os assessments, que são testes, né, que a gente aplica e a partir daí a gente tem um resultado de acordo com o que a pessoa responde. Então, eu aplico alguns, né? Tá. E ali eu faço mapeamento comportamental. Então, a gente chama de mapeamento. Eu vou entender quais são os comportamentos. A gente tem padrões de comportamento. A gente tem formas de se sentir reconhecido e valorizado, né? A gente tem... âncoras de carreira, que é o que norteia, né? O que a gente entende que vai fazer bem pra gente. Então, eu aplico esses assessments, trago a percepção pra pessoa, né? Pro cliente, e depois a gente faz um trabalho de desenvolvimento em cima disso. Então, ele vai ter essa percepção e ele vai entender o que ele precisa trabalhar, o que precisa desenvolver, né? E aí, a gente vai junto nessa caminhada, né? Eu vou apoiando, né, a pessoa nessa caminhada. Tu sabes que tinha uma coisa muito interessante, quando vi muitos 1000 anos atrás aí, mas tem menos de 10 anos, né? Eu, pela primeira vez, eu comecei a fazer os meus testes, né? E aí, quando eu vi, eu disse, meu Deus, realmente... a pessoa já me conhecia a vida inteira. Então, a sensação que a gente tem quando a gente faz é que a pessoa leu a tua alma. A pessoa diz assim, meu Deus, o que é isso? São ferramentas poderosas. Concordo em gênero, número e grau. Esta semana eu fiz um assessment. Sério? Aí eu comecei a ler, eu falei, cara, não. Tu nunca tinha feito, amiga? Já tinha feito alguns. Mas isso também, mas é com porque o tem tempo, vários. ele vai se moldando, né? Com os nossos aprendizados e tudo mais. O meio que a gente vive, E fiz um recente. Eu comecei a ler aquilo e falei, meu Deus, esse cara me conhece. É muito Parece engraçado. que ele conhece, assim. E tem o teu perfil normal e o teu perfil adaptado, né? Aquele que você se adapta socialmente, né? Mas aí o teu você... que você acha que seu meio tá exigindo de você. Né? Exato. E é interessante Então, é que muito isso gera um interessante. sofrimento, né? Porque, tipo assim, você tem que adaptar quem você é, então isso gera um nível de estresse para você se adaptar Sim. àquilo que você acha que é a resposta que o meio precisa de você. Exato. Mas assim, o que eu achei interessante é que tem vários, né? Você Sim. faz primeiro aquele disque geralzão, né? Aí depois você vai ter os pilares. Explica melhor pra gente, para as pessoas entenderem como é que são esses outros tipos que as pessoas pouco conhecem. Sim. Que as pessoas conhecem mais aquele disque geral, né? Primeiro tu explica o que é o disque. Tá. E depois tem as letrinhas, né? O E, N. O meu ficou o ente. Tá. Lembra? Ficou né? doente. Ficou doente. Tô doente? Não estou doente. Explica o que é isso, porque a gente tem brincadeira que a gente faz, né? Olha, tu é alto isso aqui é muito S. O meu não tem eu acho que é mesmo. C. É bem legal quando a gente
gente faz em Tu é muito empresa, sério. Tá, até mesmo. parece. C, O meu D deu 96, eu fiquei um pouco preocupada. Um pouco. Tu é Dzão mesmo. Essa daqui tá doida. É. mas Cara, Dzão. aí eu peguei e comparei com o meu assessment anterior. Cara, mesma coisa. Isso não Incrível. muda, e né? não mudaram, nem os Não outros muda. padrões não. Os outros padrões mudaram. Tá, mas o D. O D é. Não, mas ela é mais de muito 90% forte. D. É. 96 de 100. Só, né? É Meu muito alto. Deus. É alto. Explica aí, porque as pessoas aqui estão querendo entender. Gente, Por que ela é tão D assim? essa ferramenta é a que eu mais gosto. Que É. é a que mais traz, assim, quando eu aplico, que eu vou dar devolutiva, as pessoas falam, nossa, você é cartomante? É quase Você isso tirou mesmo. carta? O que é isso? Que você Você sabe? tá me stalkeando no Instagram, como né? que você sabe tudo isso? Conversou com meu marido. Né? E aí eu falo, não, gente, vocês que responderam. Mas o DISC, né? A gente chama de DISC. Ele vai avaliar os padrões de comportamento. Então, o D é dominante. Generala. Dominante. O I é General. influente. O S é estável. E o C é cauteloso. A gente diz que não existe padrão bom ou ruim, certo ou errado, melhor ou pior. A gente é uma mistura de todos os Sim, padrões, sim. né? Só que um ou dois predominam, né? E aí a gente vai observar quais são as características desses. O D, gente, Agora que ela me pegou pra Cristo toda vez. é tipo um tratorzinho, né? Que sai passando e não costuma. Deixa o rastro de sangue atrás. Meu Deus. Vou acabar com ela. Ela aqui, só é um pouquinho mentira. autoritária. Só. Só um pouquinho autoritária. Ela sim, quando ela coloca Mas uma Jesus coisa salvou na cabeça, ela, gente. Amém. Jesus resgatou essa Amém. mulher. ela começou a se O olhar. balanço dela é Jesus na vida dela. Amém. Ela começou a se olhar e perceber, não tá legal assim, esse D é muito alto. Mas assim, o D, a gente passa a percepção dos padrões altos, né? Quando dá muito alto, assim. Então, normalmente, um D alto, ele é aquele que vai querer atingir o resultado a qualquer preço. Então, o fulano tá triste porque eu não dei atenção pra ele. Problema dele. Tá bom, querido, Né, Jace? eu quero atingir o meu objetivo. Agora, se você tá triste por causa disso, desculpa, Só lamentos. só lamento. Meus pesos. Então, o D, ele é muito bom para trabalhar com meta, né, com o resultado, né, olhando para o resultado. Existem profissões para os perfis, né? Tem profissões que tem, assim, não é Tá uma... na certa, amiga. Tá na certa. Não é né, algo engessado, mas a gente tem, sim, alguns padrões que se dão bem em determinadas funções. Por exemplo, um D alto, se ele é um D e um I, ele vai muito bem na gerência, Eu tenho, DI. né? Então, ele vai buscar o resultado, ele olha para a pessoa, mas ele não é melindroso. Ele não vai ficar ali, ai, tadinho, ele tá sofrendo. Sendo um I alto, já pulando pro I, o I alto, ele gosta muito de pessoas. Ele chega chegando, ele faz amizade. Então tá ali uma rodinha de conversa, a pessoa já chega contando a vida, super... Eu faço uma amizade de fosse 3 minutos. Adora, gente. O I adora confete, né? O I adora ser visto, Agora fala os ser pontos reconhecido. negativos do I também. Desorganizado. Baixa execução. Baixa execução. O I, Por ele isso que eu ajuda tenho que tá todo com mundo. D, entendeu? O I, ele começa a ajudar todo mundo, mas ele não Não, na termina. verdade, tu tem uma equipe pra te ajudar. a Pois é. finalizar. Porque eu tenho Isso tu iniciativa, mas aprendeu. então, eu não tenho iniciativa, É. mas eu tô acabativa. É. Então eu tenho o povo que acaba tudo pra mim. É.